Então vamos lá, vamos para mais uma live semanal, para nossa live de quinta-feira. E o meu grande objetivo aqui é falar como dar os primeiros passos na robótica, né? Trabalhando ela aqui do absoluto zero. Então, vou falar um pouco tanto sobre os fundamentos, né, do que é trabalhar programação, como realmente explorar a plataforma do Scratch, que é a plataforma ali que eu acho mais interessante para a gente usar. E o grande objetivo é perceber, né, que essa plataforma ela é muito simples, que ela é muito intuitiva da gente trabalhar, beleza? Bom, eu queria começar esse conteúdo aqui falando até um pouquinho da minha história com a programação. Então, e que, na verdade, não é a história mais, né, cheia de coisas que vão dando certo. Enfim, a história é um pouco mais conturbada. Porque talvez vocês saibam, talvez não, né? Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro mecatrônico de formação. E, basicamente, no currículo da engenharia mecatrônica, nós temos três áreas, né? Três grandes áreas ali, que é a mecânica, a eletrônica e a computação, né? Então, a gente, né, tem aulas ali, tem matérias nessas três grades, né? E então a computação ela é algo muito forte, muito presente na faculdade. Antes disso, eu não tinha nenhum contato, né? Não sabia nada sobre lógica de programação, linguagem de programação, enfim. E tive esse primeiro contato na faculdade. Bom, foi um contato que eu confesso que não foi dos melhores, né? A gente tinha várias matérias ali de programação, a maioria delas eu não gostava de jeito nenhum, e basicamente o que, vamos dizer assim, me trazia de aflição na época é que parecia demandar um grande esforço para um resultado muito pequeno. E eu acho que uma das melhores maneiras, né, de eu mostrar isso seria mostrando o que é, assim, né? Talvez vocês saibam, talvez não, né? O que é uma linguagem de programação, enfim. Então, vou pegar aqui um Google mesmo. Deixa eu. Peraí, que abri o Spotify aqui. Mas se eu digitar aqui, linguagem, linguagem de programação. Ele vai falar várias coisas, mas o que eu quero mostrar aqui é o que a gente costuma ver numa linguagem de programação. Então, às vezes, são umas linhas, tipo. Peraí, rapidinho, que deu um probleminha aqui no meu WhatsApp, que a live caiu do nada. Peraí, rapidão, galera. Bom, e caiu aqui no Wikipedia, não é nem no Wikipedia que eu queria mostrar, não. Vamos lá. Deixa eu só deixar aqui na tela cheia. E, meu Deus do céu. E, peraí, deixa eu. Ah, sei lá, vou pegar esse aqui. Só para mostrar, para quem nunca mexeu com programação, a gente ter uma leve noção aqui. Então, aqui, nananã. Então, assim, isso aqui geralmente é o que você vê numa linguagem de programação comum, né? Então, parece, né? É literalmente um outro idioma, né? É uma outra coisa. Então, são um monte de palavras, não só em inglês, né? Mas existe uma nomenclatura muito específica, né? Percebe que aqui tem cada cor diferente representa uma espécie de comando, né? Esses comandos eles estão em inglês, né? Então, o while, né? O while é enquanto, né? Enquanto tal situação que tiver aqui dentro do parênteses estiver acontecendo ele vai fazer tudo que está aqui dentro. Então, ele vai ter um monte de situações aqui. O que acontece com isso? É, essa questão, né, da grande maioria das linguagens de programação, elas têm essa estrutura, né? Ela usa alguns termos em inglês e tem essa sintaxe, essa forma de escrever muito específica. Então, para quem nunca viu isso, né, parece meio desesperador. Fala, pô, eu não tô entendendo nada. O que é essas chaves? O que é isso? O que é aquilo? Na verdade, se você não seguir vários dos protocolos aqui de, por exemplo, terminar aqui com ponto e vírgula,
não, quando você abrir, não fechar uma chave e tal. Então tem várias regrinhas só da forma de escrever que já traz essa barreira de entrada. E o que eu sentia quando eu estava, né, trabalhando nas minhas aulas lá, quando eu estava fazendo as aulas de programação na faculdade, é que tinha esse conjunto grande de coisas para fazer, de aprender, e tudo isso para fazer alguns programas muito simples, né? Eu imaginava assim, né? Eles falam programação, eu vou fazer aqui um novo aplicativo, eu vou fazer meu próprio WhatsApp, eu vou fazer um jogo. E com o que se aprendia ali, na verdade, né, quando você inicia na linguagem de programação, ainda você tem que ter bases e fundamentos muito fortes para conseguir fazer programas realmente interessantes, né? Então, assim, tudo isso me levou a ter uma certa, não sei se a palavra é ranço, né? Mas uma certa desconexão com a questão da programação. Então, eram conteúdos que na época da faculdade eu particularmente não gostava, não me interessava. Quando eu terminei o, a, a faculdade, assim, eu falei, cara, nunca mais eu quero mexer com programação, eu não quero ir para essa área, não quero fazer nada disso. E apesar de saber, né, que esse conhecimento é um conhecimento extremamente poderoso, desde a época, daquela época eu sabia, né, que você, aquelas pessoas que dominam, né, que têm esse conhecimento, é, tem a grande oportunidade, seja para você conseguir novos trabalhos, seja para você criar, né, novos produtos, novas estruturas. Então, eu já percebia que era muito poderoso, só que eu sempre pensava assim, não é para mim, né, não é para mim e tudo mais. O que acontece? Várias coisas na minha vida aconteceram, e eu acabei indo para essa vertente da educação, né? Indo para essa vertente do maker e tudo mais. E nessa história toda, a programação acabou voltando na minha vida, né? Porque já estava numa época ali em que as escolas cada vez mais se falavam em aprender programação, em linguagem de programação para crianças e, enfim, né? Foi despertando, está despertando ainda, né? Cada vez mais essa questão da programação já indo para o âmbito escolar. Mas o que foi interessante nesse processo é que, vamos dizer assim, trouxe uma espécie de reconciliação minha com a programação, foi a criação de estruturas muito mais simples. Então, como eu mostrei para vocês, as linguagens de programação, elas têm uma barreira de entrada de aprendizagem muito alta. Então, se você, por exemplo, não entende inglês, mesmo não sendo perfeitamente em inglês a linguagem, aquilo já vai ser uma barreira. Se você não tiver muita paciência para entender lá a sintaxe, isso vai ser uma barreira. Então, muita gente acabava desistindo da programação e já pensava assim, isso aí não é para mim, né? E acabou que eu até era uma dessas pessoas. Só que cada vez mais vem surgindo ferramentas que facilitaram bastante esse processo, né? E aí eu vou até voltar aqui de novo, né? Que eu estava falando da linguagem, a linguagem que a estrutura que ajudou muito é a linguagem de blocos. Então, o que é essa linguagem de blocos? Vai perceber aqui, ó, que ele tem uma estrutura, ó, em português, né? O bloquinho é uma coisa muito interessante porque você consegue ir encaixando, né? Então não dá os erros, você não precisa dominar aquela questão, aqueles detalhes da sintaxe. Então, quando a gente compara o que nós estamos vendo aqui com com o que eu estava te mostrando antes, né? Isso aqui parece muito mais amigável. Ah, entendi. Quando a bandeira verde for clicada, pergunte isso, pergunte aquilo e tudo mais. Então era uma estrutura muito mais simples, né? Hoje eu vou apresentar para vocês o Scratch, que acho que foi quem abriu essa questão da linguagem de blocos, né? E que é uma ferramenta extremamente interessante e poderosa. E com o Scratch, entendendo essa linguagem de blocos, além de ser simples e ser intuitiva, ela te abre muita margem para conseguir fazer programa, os mais variados tipos de programas, de jogos e animações. Então, assim, com essa estrutura você já tem uma barreira de aprendizagem mais baixa, já consegue criar ali seus primeiros programas e consegue já. Aí você vai criando gosto pela coisa, né? E o que é mais interessante de tudo? Na verdade, essa estrutura aqui ela é bem parecida com a estrutura que a gente vê lá na linguagem escrita, né?
existe a estrutura de uma linguagem de programação, ela é bem parecida nas duas. Então, a linguagem de blocos ela se torna ali uma excelente pedida para quem quer dar os primeiros passos na programação. E antes de eu chegar, né, nessa questão de mostrar o Scratch, de mostrar os primeiros passos, eu queria assim até deixar um pouco mais claro, né, o que que é programação. Então, a gente está cada vez mais se fala, né, como eu falei, a gente está tendo cada vez mais pessoas falando sobre isso e tal. E vou perguntar até para vocês aqui, quem puder me responder no chat. O que que, como é que vocês definiriam programação? Ah, vou esperar aí, hein? Um processo lógico para desencadear uma ação. Faz sentido. Não, eu não definiria assim, mas faz sentido. Alguém mais? Uma linguagem de alto nível que a máquina compreende. Hum, olha, sim, assim, a gente usa, é uma linguagem para a gente se comunicar com a máquina, mas programação, na verdade, vem até em uma etapa antes. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixa eu ver se mais alguém responde aqui. Na verdade, o programar ele envolve uma estrutura chamada algoritmo, né? E o que que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de comandos, uma sequência de passos muito bem ordenadas. Então, o que que isso quer dizer na prática? Por exemplo, um algoritmo que eu tenho certeza, né? Eu não sei se todo mundo aqui já trabalha com programação, mas mesmo que você nunca nem tenha visto um computador, lógico que eu sei que você viu o computador, porque senão não estaria aqui, mas mesmo se você não tem nenhum contato com o computador nem nada, você já viu um algoritmo. E aqui o Thiago está falando do algoritmo da soma, mas eu falo de um algoritmo que eu tenho certeza que todo mundo conhece, que são as receitas. Então, por exemplo, a receita de bolo. Ah, vou fazer um bolo de, sei lá, um bolo de fubá. Então, para você fazer um bolo de fubá, você tem que ter ingredientes muito bem determinados e você tem que seguir uma ordem bem determinada. Você tem que pegar lá a farinha de trigo, e vai ter que ter uma quantidade específica de farinha de trigo, depois você vai colocar uma quantidade específica de leite, depois o fubá, e depois você vai colocar no forno, tem que colocar mais ou menos por uma quantidade X de tempo. Então, ali você tem um passo a passo, você tem uma estrutura. Então, mesmo que para uma pessoa que entende sobre cozinha, sobre receita, mesmo que ela nunca tenha cozinhar, feito lá, assado um bolo de fubá, ela vai ver aquele passo a passo e vai conseguir replicar aquilo. Então, isso é uma estrutura de passo a passo mais simples, tá? Só que quando a gente fala de programação, quando a gente fala de computação, essa questão do passo a passo, é, ela é ainda mais séria, né? Ela é ainda mais profunda, porque o, é, no caso do exemplo lá do bolo de fubá, do bolo de cenoura, enfim, pode acontecer que você mesmo seguindo a receita, vamos supor, se eu seguir uma receita de bolo e a minha avó seguir a receita de bolo, o bolo da minha avó, com certeza, vai ser muito mais gostoso. E aquilo vai ficar me transtornando. Cara, como é que a minha avó consegue fazer um bolo muito mais gostoso que o meu? Eu estou seguindo a mesma receita. Só que aí vai ter as sutilezas, né? Ela vai saber que existe uma quantidade maior de açúcar que ela pode colocar. Às vezes ela coloca, sei lá, uma erva doce, coloca alguma coisa diferente. Por exemplo, em receita é razoavelmente comum a pessoa falar assim, uma pitada de sal.
Cara, o que que é uma pitada de sal? Isso não é extremamente preciso, tá? Quando a gente trata de uma linguagem de programação, né, de um algoritmo, de um programa que a gente usa no dia a dia, por exemplo, o WhatsApp, né, então ele tem lá o algoritmo dele, a sequência de passos que está interagindo com o que a gente vai, a partir do que a gente pede, do que a gente solicita. Não interessa se você está no Tocantins, em Brasília, no Japão, né? Não importa se o celular que você está usando, logicamente vai depender um pouco da questão do processamento, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, essa seria talvez a grande diferença. Mas a todo momento nós vemos algoritmos, né? Tudo que a gente faz demanda um algoritmo. Acho que provavelmente para você tomar banho, cada pessoa que toma banho aqui provavelmente tem o seu próprio algoritmo para tomar banho. Você vai abrir o box, você vai abrir o chuveiro, vai pegar o sabonete, vai esfregar na esponja, ou então você vai esfregar diretamente no corpo. Muito provavelmente você começa em um lugar específico, num braço, depois vai para outro braço, depois o tronco, depois a perna. Às vezes outra pessoa faz de outro jeito, mas se parar para pensar, você muito provavelmente faz o mesmo passo a passo para tomar banho. Então, você já sabe o que é um algoritmo. Você já segue um passo a passo estruturado. E aí, logicamente, né, na estrutura lá da computação, tem outras mais estruturadas, como o Thiago até brincou aqui, né? Os alunos, para resolver um problema, só sente seguro para resolver um problema com um algoritmo em mente, né? Ou seja, se ele sabe exatamente quais são as etapas, qual é a receitinha de bolo para fazer, né? Então, isso aí é muito comum, até serve para estruturar metodologias, né? E, bom, dito isso, né, entendendo que essa questão da programação vai ficando um pouco mais claro porque cada vez mais se fala nisso, né? Então, entender essa questão, ela não é importante só para eu ser um programador. E tem um vídeo que eu gosto muito de uma publicitária, né? Ela trabalha com publicidade e ela vai mostrando, né, como o conhecimento dela em programação ajudou a uma coisa que a princípio não tem nada a ver com programação, né? Que é fazer campanha publicitária. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí só um minuto. Me manda um ok se vocês estão vendo a minha tela no chat. Espera aí, tá rápido pra caramba. Vocês estão vendo a minha tela, sim ou não? Conhecimento de física. Tem alguém aí? Vocês estão vendo a minha tela, gente? Manda no chat aqui. Beleza, obrigado, João. Acho que já estava há um tempão aí. Então, deixa eu só contextualizar. Na verdade, aqui é um vídeo realmente antigo, né? Que o Murilo Gun está entrevistando essa moça, que é a Rosana. Na verdade, ela fala que ela era formada em física nuclear, né? Então, ela nem entra na questão da programação. E aí ele vai falar por que que isso tem a ver com programação e por que que isso ajudou ela nas campanhas, né? Então, vamos lá, vamos dar E uma como olhada. a física, um exemplo prático de ter conhecimento de física e de exatas geral foi útil na tua vida escrevendo essas paradas aí? Não, foi essencial. Eu sempre falo que fazer física foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A segunda melhor foi ter largado. Mas foi muito, muito, muito útil para construir roteiro, para construir o meu pensamento, texto, porque tá fazendo muito puf, puf, puf. Deixa para cá. Porque, assim, na física, lá atrás, eu sou velha, né, gente? Eu ia entrar aqui falando, querida, mas aí desisti. Mas eu sou muito velha. Eu trabalhei no primeiro computador da Poli, nos anos... Não quero falar, né, que depois grava. Então, nos anos 70, tinha um computador na Poli. Então, a gente aprendia o que hoje se chama desenvolvedor, programador. Então, a gente aprendia linguagem IPO, COBOL, Fortran, para escrever algoritmos.
Então, eu escrevi algoritmos. Aí, quando eu saí da física e fui trabalhar como redatora de propaganda, eu cheguei lá, eu era estagiária, não era tipo ninguém na agência, eu era ninguém. Aí me deram lá uns textos para fazer. Olha, você vai fazer uns textos aqui que ninguém quer fazer? Estagiário sempre faz isso, né? Coisa que ninguém quer fazer, sobra para o estagiário. Que são uns textos assim de seguro, para uma marca aqui, de banco. Assim, se você morrer, se você tiver um acidente, se você ficar incapacitado, quem é que quer escrever um texto? Quem é que quer ler um texto? Falei, então, se você morrer, você já não quer ler o folheto, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou escrever isso? Ninguém vai querer ler esse texto. Aí eu voltei e falei, bom, eu já fiz. Ah, você fez o texto? Não, eu fiz o algoritmo. Todo mundo, mas não tem isso em propaganda. O que é algoritmo? Eu falei, não, algoritmo é um raciocínio que você constrói, que é assim. Primeiro, você parte de uma premissa universal que a pessoa nunca vai poder discordar de você quando começa a ler o texto. Primeira frase. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Verdade. Nessas 7 bilhões de pessoas, você tem um pai e uma mãe que amam os seus filhos. E olha que coisa curiosa. Nesses 7 bilhões de pessoas, não tem ninguém que ama sua filha mais do que você. Olha que coisa curiosa, um mundo tão grande e ninguém é capaz de amar aquela criança mais do que você. Não, ninguém. Só você. Pela lei da vida, você vai viver, vai ver ela crescer, vai ver ela casar, vai ser avô, vai ter filhos, vai ser lindo. Mas a gente não tem certeza disso. Não é possível saber quando isso acaba. A gente não é dono disso, a gente não controla. E quem vai dar o amor para essa filha, que só você pode dar, da premissa 1 e da 2, que ninguém pode substituir? Bom, como você não pode garantir que esse amor maior do mundo vai estar aqui para ela, você pode dar uma garantia que, pelo menos, ela vai ter uma estrutura, uma infra, para poder suportar a dor de não ter mais o seu amor, mas poder continuar amando a vida que ela criar. E é para isso que existe Bradesco Seguros. Você pode depositar agora uma pequena quantia que vai garantir a faculdade dela. Nisso, você não tem como discordar, porque são verdades. Então, você não precisa mentir nunca. Você organiza as verdades de uma forma que você conduz a pessoa num algoritmo para ela concluir o que você ia dizer. Nunca dê ordem só. Não imponha o seu pensamento. Conduza, dança comigo. Criatividade é você criar um ambiente de dança onde você tira a outra mente para dançar, para que ela dance junto com você. Enfim, acho esse vídeo muito interessante, né? E acho que ele reflete bem, né? Não sei se alguém aqui já conhecia ou não, mas ele reflete bem o que para mim, pelo menos, significa, né, ensinar programação. É ensinar uma nova forma de pensar, uma nova... Opa, pera aí, rapidinho. Já começou um vídeo aqui do nada, foi mal. Levei um susto aqui. Então, é uma nova oportunidade aí de você estruturar, né? Então, o que acontece? Por que cada vez mais se fala em aprender programação? Se fala em aprender programação, né? Primeiro, por essa questão, né? Do próprio vídeo aí da Rosana Herman, da capacidade de usar uma ferramenta para aprender uma nova forma de pensar, uma nova forma de estruturar o pensamento. Eu acho que essa é a mais poderosa de todas, né? Não importa se você vai ser programador ou se você vai trabalhar com redação, esse pensamento, essa estruturação lógica é importante para todo mundo. E tem outros motivos alguns motivos que vocês já conhecem. Primeiro, outro motivo muito importante, nós estamos num claro crescimento tecnológico, né? Cada vez mais nossa vida é regida por aplicativos, por inteligência artificial, por cada vez mais outras tecnologias ali. E você precisa de pessoas que criem e que saibam lidar com isso, né? Então, ter esse conhecimento de programação, não só de ser usuário de tecnologia, mas como criador de tecnologia, é algo que demanda cada vez mais. Outro fator importante, não sei se vocês estão sabendo, mas existe uma lei que fala que a gente tem que... uma lei muito recente, acho que foi aprovada, promulgada, nunca sei esses termos, agora no final de 2023, que, deixa eu até, vou de novo, vou compartilhar aqui que eu tô... hoje eu tô querendo provar tudo aqui. Então, olha só, essa lei 14.533, que diz basicamente o seguinte, vou já para o final aqui, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui, programação. Aqui.
meu Deus. Aqui. A educação digital com foco no letramento digital, no ensino de computação, programação robótica e outras competências, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Ou seja, já estamos ali caminhando, né, para ter não componente curricular, computação, programação e robótica. Né? Logicamente, não tem efeito imediato, né? Eu confesso que eu tenho que olhar um pouquinho a lei para entender quando oficialmente vai acontecer isso, mas já é uma realidade, né? Essa ideia de começar a trabalhar programação em sala de aula. E um outro motivo também é a questão de usar a linguagem de programação, por exemplo, vou falar aqui do Scratch, para você fazer conexões com outros conteúdos. Então, a gente vai aprender aqui que no Scratch você pode criar jogos e animações. Então, você pode pegar o conteúdo que você está trabalhando. Ah, estou trabalhando um conteúdo de matemática, um conteúdo de química, um conteúdo de história. E eu vou usar isso para criar um jogo, uma animação, uma representação desse conteúdo. E aí tem um relato muito legal de um professor da comunidade Ensino Maker que falou como isso foi transformador, né, para ele. Então, vou colocar aqui para a gente dar uma olhada também. Eu queria introduzir o Scratch, mas eu precisava passar o assunto. Só para contextualizar um pouco, ele queria trabalhar um conteúdo de química, ele passou uma aula de Scratch, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Scratch, mas ele falou como é que ele queria tanto ensinar o Scratch, como também como ele queria reforçar lá o conteúdo de química dele e tudo mais. Eu falei, gente, vocês têm que explicar para mim sobre ligações químicas, tá? Os 3 tipos de ligações. Então, como é trio, o que vai acontecer? 2 vai moendo estudar, né, para pegar o conteúdo, e o 1 vai ficar mexendo no Scratch para aprender. Um prazo super curto, super curto. Sim, sim. Foi assim, ó, era terça, foi quinta-feira que era o projeto pronto. Mas o quê? Mas eu nunca vi isso, eu não sei. Falei, eu tô aqui para ensinar, vamos lá. E uma menina sobressaiu, porque ela fez a historinha, ela mudou de cena, ficou muito bonitinho, ficou bem organizadinho, sabe? Uhum. E ela empolgou muito. Ela chegou para mim, nossa, professor, deu muito trabalho, ela ficou umas 6 horas, 7 horas em casa fazendo. Bichinha, legal. E o que eu achei legal, que eu falei assim, mas você já estudou 6 horas seguidas química? Ela nunca na vida. Aí ela, mas eu não estudei química, eu fiquei fazendo Scratch. Eu falei, mas você tinha que saber o que você está escrevendo. Ela, faz sentido. Eu acho muito interessante esse vídeo, porque ele representa muito a questão de, vamos dizer assim, essa fala no final dele, né? Pô, você já estudou 6 horas de química? Não, mas consegui fazer 6 horas de Scratch. Então, é uma estrutura, uma ferramenta que você pode, vamos dizer assim, ter muito... Você se sente mais estimulado a continuar aprendendo determinado conteúdo. Então, são vários os motivos para a gente trabalhar a programação. E, né, como não pode faltar, eu vou falar um pouco, né, sobre esse Scratch, né? O Scratch, que é a ferramenta que eu acho mais interessante da gente estar trabalhando aqui, tá? E que realmente aqui é bem bacana. E o que eu vou mostrar aqui já vai deixar cada um de vocês um pouquinho melhor preparado para conseguir dar os primeiros passos na plataforma. Bom, primeira coisa que vocês precisam entender é que essa aqui é a página inicial do Scratch, que é scratch. Para você entrar na scratch.mit.edu. Se você digitar Scratch, né, SCRATCH, a primeira coisa que vai aparecer aqui é o link aqui do Scratch. Então, também não tem muito erro, não, tá? Então, você tem aqui o Scratch. E o Scratch, ele é interessante, né? Ele é uma plataforma online e ele funciona tanto como uma estrutura de programação como uma rede social. Na verdade, eu vou depois mostrar essa coisa de rede social daqui a pouco. Vou mostrar como é que a gente... como é que a gente começa a programar. Então, esse aqui eu entrei na página. Você pode se inscrever, você pode entrar, fazer um login, como você faz, por exemplo, para entrar num Instagram da vida, né? Entrar numa rede social, no e-mail e tudo mais. Então, você pode clicar em inscrever e seguir os passos aqui. Deixa eu ver, agora eu quero sair daqui. Como é que eu saio daqui? Eu vou voltar. Aí depois você pode entrar, porque seus programas vão ficar salvo e tudo mais. Então, vale a pena você fazer o login, é tudo gratuito, tá? Mas
Se você quer realmente começar o programa, só quer começar a fazer alguma coisa, você só vem aqui e clica em criar. Então, você vem aqui, clica em criar, e ele vai entrar na plataforma. Esperar um pouquinho, parece que tá meio enrolado. Beleza. Então entrou aqui, essa, para quem não conhecia, é a plataforma do Scratch. Então aqui ele tem um tutorialzinho, né, de como é que você usa e tudo mais, né, mostrando os blocos. Se você não conhece, talvez valha a pena você dar uma olhada, mas vou clicar aqui no X para a gente sair daqui. Tá, o que você precisa saber dessa etapa aqui? Aqui nós temos vários tipos de interações que são possíveis ser feitas. Na verdade, eu vou começar do lado de cá, né? Começar com o nosso personagem, com o nosso ator. Eu gosto sempre de dizer que o Scratch ele funciona como uma peça de teatro, né? E a primeira coisa que a gente tem na peça de teatro são é o ator, né? E você tem possibilidade de ter outros atores também. Além disso, nós vamos precisar dizer o que esse ator precisa fazer. Então, você precisa de um script, né? Você precisa ali dizer o que seu personagem pode fazer. Nesse caso, o script vai ser esses blocos que estão aparecendo aqui. Cada bloco é um comando, cada bloco é uma ordem diferente. E nós vamos ter vários tipos de blocos. Blocos azuis, né? Todos esses blocos azuis são relacionados a movimento. Aí, quando eu venho aqui nesse púrpura, né? Sei lá. Tem blocos relacionados à aparência, então o dizer, o mudar tamanho, enfim. Tem os blocos relacionados a som e outros blocos que a gente vai conhecer ao longo do tempo, tá? Então, como é que a gente faz para esses blocos, para usar esses blocos? Eu vou clicar no bloco aqui e vou arrastar para essa área central. Eu vou até aumentar aqui, posso dar um zoom só para ficar melhor para ver. Então aqui está dizendo mova 10 passos. Beleza, tá, o que isso quer dizer? Quando eu dou um clique, você percebe que o gato andou um pouquinho. Então eu estou clicando e o gato está andando um pouquinho. Eu posso clicar nesse gato, posso mudar a posição dele, enfim. E eu posso mudar o valor que está aqui dentro. Então eu posso colocar, por exemplo, 20. Então 20 passos, né? A gente vai percebendo que o que é 20, porque na verdade é 20 pixels, né? Então 20 passos não é muita coisa, né? Então a gente vai vendo aqui 30 passos, 80 passos. E aí você vai vendo como se ele desse pequenos saltos, né? Para andar aqui. Uma coisa que é interessante, né? É que é você começar a juntar, você começar a conectar blocos, né? Para que ele faça uma sequência de comandos. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em aparência e ter um bloco chamado próxima fantasia. Então, eu posso arrastar para essa área cinza e aí, quando eu aproximo, ele vai ficar meio cinzentado, eu solto ele junta, como se tivesse um ímã, né? Então, ele está aqui, mova 10 passos e próxima fantasia. Eu vou clicar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Quando eu clico aqui, o nosso gatinho começa a andar. Se eu começo a fazer isso muito rápido, já dá uma impressão de que ele está andando, né? De uma forma até mais interessante do que estava mostrando antes, só com mova 10, 20, 30, 40 passos. E isso acontece porque existe uma outra aba aqui chamada fantasia. Então, quando eu vejo aqui, eu tenho dois gatinhos, a fantasia 1 e a fantasia 2. Então, quando eu falo próxima fantasia, ele vem para essa fantasia de cá. E ele vai mudando. Ele vai movendo e vai mudando a fantasia, dando a impressão de que ele está se movimentando. E eu posso deixar isso ainda mais interessante. Como é que eu posso fazer isso? Existe uma outra sequência de comandos, ou uma sequência de blocos, chamada controle, né? E nela tem esse aqui, repita 10 vezes. Se você perceber, ele tem uma estrutura um pouco diferente dos outros blocos, né? Ele parece que tem tipo uma boquinha ali. Então, eu vou colocando aqui, olha só. Quando eu chego próximo, ele vai abocanhar esses dois blocos aqui. Então, ele vai o quê? Ele vai repetir 10 vezes o mova 10 passos e o próximo fantasia. Olha só o que vai acontecer. Ele vai andar várias vezes. Eu posso colocar aqui, ó. Repita 100 vezes. E aí ele vai lá até o final, até repetir 100 vezes. Eu posso colocar para ele mover só um passo, mais 100 vezes. Aí ele vai, só que vai andar mais devagarinho aqui. Então existem várias maneiras, né, da gente estruturar aqui. Outro ponto que é importante, que é interessante, é você colocar outro personagem. Então, quando você vem aqui no gatinho, né, eu estou só passando o mouse por cima. Quando eu passo o mouse por cima, ele já me habilita várias coisas. E aí fica verde aqui, né? Então eu clico
E no próprio Scratch existe uma biblioteca, né? Um conjunto de imagens dos mais variados. Imagens de animais, imagens de pessoas, que eles chamam de imaginários, né? Que são, né, seres fantásticos, dragão, elfo, uns bichos meio malucos aqui, coisas de esporte, enfim. Até letras você pode colocar aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar outro animal aqui, como o bat, né? Beleza. Então, um morceguinho aqui. Então, o que vai acontecer aqui? O gato tem uma programação e o morcego ainda tem que fazer a programação dele. Então, por exemplo, eu posso também colocar aqui, sei lá, eu quero que ele diga olá por 2 segundos. Então, eu coloco aqui, ó, se eu clico diga olá, aí ele fala olá. Eu posso colocar uma sequência, eu falo assim, olá, eu sou o morcego maluco, sei lá. Então, quando eu clico aqui, ele fala olá, espera 2 segundos, eu sou o morcego maluco. Então, cada um vai tendo uma sequência aqui. Você pode colocar quantos personagens você quiser. Uma outra coisa que é interessante é a questão do cenário, o pano de fundo que você vai colocar aqui. Então, o cenário, que por enquanto está só essa tela branca, você pode vir aqui embaixo, né, nessa outra bolinha roxa, clicar e buscar um outro cenário. Aí, de novo, também você tem vários outros tipos de cenário. Vou colocar aqui o cenário do Ártico. Então, agora está o meu morcego e o meu gatinho no Ártico, né, conversando, interagindo, enfim. Então, isso aqui me dá uma possibilidade de várias coisas que podem ser feitas. E o que eu quero, primeiramente, né, deixar claro para cada um aqui? Aqui você percebe que tem muita coisa que é intuitiva, né? Então, em diversos momentos, durante uma aula usando o Scratch, você não precisa, vou explicar cada detalhe, é você realmente incentivar o processo de experimentação, né? Geralmente, nós que somos adultos, nós somos medrosos com tecnologia, né? A gente não se sente 100% seguro. Enquanto eu não tiver certeza do que significa cada bloco, eu não vou me sentir seguro em usar. Já as crianças, principalmente se você pega as crianças menores, o que ela vai fazer? Ela vai começar a juntar loucamente todos esses blocos aqui, elas não têm medo. E muito provavelmente é por isso que elas acabam descobrindo várias coisas que a gente não, que a gente acaba sendo mais receoso, né? De entender, de descobrir. Então, assim, essa coragem que as crianças têm acaba sendo um dos grandes fatores que tornam eles mais afinizados com tecnologia. As crianças, elas são muito provavelmente melhores do que com tecnologia do que a gente, porque elas não têm medo, né? Então isso já ajuda bastante. Logicamente que não adianta só você soltar o Scratch e de repente eles vão sair fazendo um monte de programa. Ele é intuitivo, mas você precisa de direcionamentos, né? Uma maneira, né? Se você é uma pessoa que está trabalhando de uma maneira muito iniciante no Scratch, uma forma de você trabalhar é usando tem uma estrutura chamada Scratch Cards. Então, que vai trazer ali uma sequência de propostas, né, que você pode fazer para dar os primeiros passos no Scratch. Então, se eu digito aqui no Google Scratch Cards, em português até, que é melhor ainda, você tem aqui... Eu nem sei, esse aqui eu nunca vi, vou ver esse segundo. Deixa eu colocar esse aqui, porque agora eu fiquei curioso. Mas o que eu sempre vejo é esse primeiro aqui. Eu acho que é igual, mas depois eu vejo isso aqui. Esse aqui, olha só, na primeira página, ele vai dando cada um tipo de programa. Então tem anime e um nome. E a gente vai ver que, na verdade, vai ser bem parecido com esse aqui, se eu não estou enganado. É isso, esse aqui vão ser todos os cartões, esse segundo link. E esse aqui é um programa só. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma atividade, ó. Então, nessa página eu tenho vários tipos de atividades. O anime, o nome, o jogo do pega-pega, o faça música, tá. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, anime o nome.
Inclusive, esses cards tem gente que literalmente imprime, né, para levar para uma sala, para a sala, para os alunos fazerem e tal. Então, o que esse cartão Anime o Nome faz? Ele vai dar micro instruções para você fazer seu primeiro programa. Então, aqui, ele começa com o título, né? Ah, aqui é o Anime o Nome, beleza. Ele vai te dizer o que ele vai te ensinar. Então, eu vou te ensinar a mudar a cor ao clicar, eu vou ensinar a girar, reproduzir som, alterar tamanho, blá, 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 blá. Beleza, então, vai aqui, mudar a cor ao clicar. Então, vai mudar a cor aqui. Então, ele vai dizer quais são os blocos que você precisa para fazer essa programação. Então, vamos lá para o Scratch fazer isso. Olha só, eu vou apagar essa sequência de blocos. Para eu apagar essa sequência de blocos, eu só clico aqui e arrasto para cá. Eu vou tirar o meu gatinho. Para eu tirar meu gatinho, é só clicar nessa lixeirinha aqui em cima, no X, e o morcego também. E vou pegar uma letra, né? Já que a atividade Anime o Nome, eu vou pegar uma letra. Então, eu venho aqui e vou clicar em letras. Tem vários tipos de letras aqui. Vou pegar a letra L, né? L de Luan. E vou voltar lá na sequência de comandos. Então, ele fala assim, ó. Quando este ator for clicado, adicione 25 ao efeito cor. O que acontece? Olha só. Aqui, né, a gente percebe pela própria cor do bloco, mais ou menos o bloco que a gente quer. Então, aqui ele tem essa cor meio, sei lá, meio abóbora, né? Então, aqui, quem é a cor meio abóbora? É a parte de eventos. Então, eu venho aqui em eventos e vou procurar qual é o bloco que ele está mostrando, né? É quando este ator for clicado. Então, vamos voltar lá, ó. Quando este ator for clicado, eu vou arrastar para cá. Beleza. Quando eu coloco aqui, aí depois tem adicione. Espera aí. Adicione 25 ao efeito cor. Tem aquele púrpura lá, né? Vamos voltar aqui em aparência. E ele fala adicione ao efeito cor. Isso aqui é uma. Como eu já fiz várias vezes, eu sei que tem um errinho. Não existe mais o adicione. Agora ele é mude, tá? Então é mude 25 ao efeito cor. Então eu vou clicar e arrastar para ficar igual ao que está aqui. Quando o ator for clicado, adicione 25 ao efeito cor. Então vamos olhar para ver como é que ficou. Ó. Vou clicar no ator e realmente ele foi e mudou a cor. Então uma coisa super simples, de fazer, né? Como posso fazer para girar? Vou pegar aqui quando este ator for clicado, o repita, né? Então lá em controle, repita 10 vezes, gire 18 graus. Então, o gire 18 graus, ele está no azulzinho aqui, né? Então, gire, tá aqui 15 graus, né? Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que... Então, aqui gire, vou mudar para 18. Vamos ver como é que vai ficar. Quando eu giro, o ator, ó, ele vira... Não sei se aqui alguém já percebeu, né? Ele deu exatamente meia volta. Por quê? Porque ele está fazendo 18 graus 10 vezes. Então, 10 vezes 18 é 180. Eu posso, inclusive, experimentar outros números, né? Posso colocar contrário, 18 e 10. E aí ele vai, só que ele vai girar mais devagar. Então, eu posso colocar, ao invés de 18, posso colocar 36. Então, esse aqui é até uma maneira de brincar. E se você, por exemplo, estiver querendo trabalhar um conteúdo específico de matemática, você já pode até introduzir isso aí de uma forma bem lúdica, né? Como é que eu faço para dar uma volta completa? Como é que eu faço para dar meia volta? Tarará, enfim, né? A gente pode fazer diversas ideias, diversos cálculos aqui. Então, o que eu queria mostrar é que o Scratch Card, ele traz uma possibilidade de formas de você testar esses programas, né? Faz uma letra dançar, faz isso, faz aquilo. Então, muitas vezes, principalmente para quem está no início, né? Acompanhar isso é muito interessante. Então, o que é legal você fazer no Scratch? É você experimentar acima de tudo. Então, se você provavelmente só está assistindo essa aula. O que eu te convido a fazer? Né? Amanhã eu vou deixar a gravação lá no grupo e tal. Então, se você já está assistindo a gravação, já abre o Scratch e fica testando. Abre a pasta de Scratch Cards, abre o Scratch e testa as possibilidades de programa, beleza?
Outra coisa que é interessante também, que eu sempre gosto de mostrar aqui, é que o Scratch ele tem muitas possibilidades. Então, eu coloco aqui, eu vou até explicar algo que eu não expliquei antes, né? Que assim como o Scratch ele funciona como uma linguagem de programação, né, em blocos, extremamente intuitivo e tudo mais, ele também funciona, o Scratch Online, como uma espécie de rede social. Então, quando a gente entra na plataforma, você vai ter acesso a programas de outras pessoas, né? Então, aqui projetos em destaque, estúdios em destaque, projetos administrados por não sei quem. Então, você pode entrar num programa específico desse, você pode ver o programa, você pode jogar, você pode. Eu nem sei como é que. Eu abri um programa aleatório. E. Não sei se tem alguma coisa. Ah, aí aqui tem os comentários, as pessoas podem comentar. Você pode ver o que tem dentro desse programa. Você clica em ver interior. Inclusive, eu tive o azar de pegar um programa que não faz nada, por isso que agora vendo aqui os comentários do pessoal, tava todo mundo meio xingando o programa aqui. Pera aí. Deixa eu pegar outro programa aqui. Então, sei lá, é esse aqui. Aí tem esse projeto aqui. Isso aqui é bem complexo. Mas a mesma coisa, ó. Ele tem vários comentários. Você pode dar like, você pode dar a visualização aqui. Eu já vou clicar em ver interior para eu mostrar o que que a gente encontra quando está lá dentro. Nossa, mas eu peguei um dia que a internet está bem lenta. Aí. Então, olha só, aqui eu tenho um monte de coisa. Olha o tamanho desse programa aqui, né? Deixa eu ver o que isso aqui faz. É tipo uma animaçãozinha. E aqui tem. Aí, por exemplo, eu posso mudar o que eu quiser aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dessa jaqueta desse garoto aqui, ó. Aí eu quero. Então, sei lá, aqui agora eu modifiquei aqui. Então, eu entrei no programa e fiz a modificação que eu queria. Agora eu quero que ele use. Aqui não quero mais uma roupa vermelha, eu quero uma roupa roxa, sei lá. Posso mudar os blocos também. Então, eu posso fazer várias coisas aqui. Lógico, eu não estou alterando o programa da pessoa. Eu estou alterando. O Scratch criou uma cópia e eu estou o que eles chamam de remixar. Então, eu estou modificando esse programa. Então, esse aqui é interessante até para aprender a outros programas, enfim, aprender a partir do que as outras pessoas já criaram, né? Então, aqui eu tenho diversas possibilidades. Uma coisa que eu queria mostrar também para vocês é que o Scratch ele funciona em ambiente offline, ou seja, não precisa estar na internet para funcionar. Então, você pode baixar o Scratch. Então, aqui tem a opção de baixar para quem não tem internet na escola ou alguma coisa assim. E o Scratch, ele funciona tanto para Windows, como para Mac, como para Chromebook e para tablet Android. Então, essas são as possibilidades. Não funciona para celular, né? Ele não funciona para celular. Para celular, hoje tem uma outra ferramenta chamada Octo Studio e também não funciona em iPads, tá bom? Só funciona em tablets Android. E outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês mostrar é que aqui tem uma espécie de Google do Scratch, ou seja, um tipo de programa que, tipo assim, como eu falei, aqui as pessoas compartilham os programas. Você tem literalmente mais de centenas de milhões de projetos. Pode ser que você encontre um tema relacionado ao que você quer trabalhar. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui, deixa eu ver aqui, movimento oblíquo. Ah, eu vou colocar movimento da Terra. Porque o movimento da Terra tem umas coisas interessantes. Ai.
Vamos lá. Então, aqui, ó, já tem vários programas sobre o movimento da Terra. Está um pouquinho lento. Vou esperar que ele... Vou até pegar esse aqui já. Então, isso aqui pode te servir como inspiração. Ah, eu estou trabalhando o movimento da Terra na aula de geografia. O que eu posso criar no Scratch? O que eu posso propor para os meus alunos? Algo relacionado à temática do Scratch e também relacionado a isso aqui. Então, isso aqui parece um programa super simples, né? Que é só a Terra aqui girando ao redor do Sol. Mas, querendo ou não, só para você fazer isso aqui, você precisa, né, de um certo conhecimento. Então, aqui tem a Terra, tem o Sol, e aí ele vai ter que estar fazendo sempre o movimento, repetindo 360 graus, girando menos 1 grau e movendo e girando, né? Eu posso... Ó, quer ver só um teste aqui? Eu vou aumentar o tamanho da Terra para 80%. Ó, agora tem uma Terra maior. Vou colocar aqui 30%. Então, aqui é um exemplo bobíssimo, né? Na verdade, mais legal do que isso aqui seria... Deixa eu colocar aqui sistema solar. Já vi uns bons de sistema solar. Então, por exemplo, a pessoa vai e faz aqui uma representação do sistema solar. Então, aqui parece que é algo simples, mas você fazer cada personagem desse, fazer com que a velocidade de cada um gire no momento específico, né? Porque isso faz diferença. A pessoa colocou a Terra num tamanho bem desproporcional aqui. Mas, enfim, você vai vendo possibilidades para conectar com o conteúdo. Um pouco lá na história que o Caio comentou lá no início, né? O professor Caio falou, poxa, eu queria dar um conteúdo de química, sobre ligações químicas. Vou usar ali o Scratch para ser essa representação aí. Então, aqui nesse Google do Scratch, você tem, né, chances de conectar com infinitas possibilidades, né? Na comunidade de ensino maker, por exemplo, a gente está fazendo eu estou estruturando uma curadoria, né? Assim como tem a curadoria de projetos de sucata eletrônica, quero fazer uma de Scratch, né? Com várias possibilidades de programas do Scratch. Eu quero um conteúdo de matemática, de física, de química, de português, né? E o que é interessante numa aula de Scratch? O que você precisa ter em mente? Né? Você precisa ter em mente que não é sobre ensinar todo mundo a fazer o mesmo programa, né? É instigar a criatividade do aluno, mas entender que você precisa, né, para fazer projetos cada vez mais interessantes, você precisa de fundamentos, né? Então, que fundamentos são esses? Por exemplo, para você criar uma história, você tem que saber quando um personagem fala, que ele precisa, né, esperar um tempo para o outro personagem falar. Você precisa de estruturas condicionais, né? Se a pessoa escrever a resposta certa, faça tal coisa. Se não, faça tal coisa. Eu mostrei estruturas de repetição, né? Que eu repita 10 vezes, tenho sempre. Então, o que acontece? Que você que está, sei lá, ou às vezes você é um professor de programação e está precisando se aprofundar no Scratch, ou você é um professor de ciências, um professor de matemática e também quer usar o Scratch. Qual é o melhor caminho, né, para você trabalhar com os alunos? Você começar a trabalhar com cada vez mais com fundamentos, trabalhar ensinando estruturas condicionais, você ensinar cada fundamento, dar projetos sobre isso e depois trazendo projetos livres, oportunidades livres. Então, se eu entendo como movimentar um personagem, como adicionar um personagem no Scratch, eu consigo fazer lá o programa do sistema solar. Tá entendendo? Agora, não adianta você nunca trabalhou com Scratch. Aí você chega para o seu aluno, faz um sistema solar no Scratch. É altamente improvável que você vai conseguir. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na comunidade de Ensino Maker, nós temos um módulo exclusivo sobre o Scratch. E a ideia, primeiramente, é trabalhar o quê? Trabalhar esses fundamentos. Então,
Vou compartilhar a tela com vocês aqui, só um minuto. Aqui temos a certificação Scratch na prática. Então, o que acontece? Olha só. Aqui eu explicando, mais ou menos o que eu fiz hoje, né? Explicando a plataforma, explicando como é que você estrutura aqui, como é que você cria histórias, como é que você cria um jogo de perguntas e respostas. E aqui, viu que eu vou te ensinar... Peraí, aumenta a tela, cara. Nossa, que bacana, tá bem... Aí, foi. Aqui, ó, ele vai usar uma estrutura condicional, que é o se, então, se, então, se não. Nesse jogo do labirinto, você aprende o passo a passo para fazer o gatinho andar nas 4 direções, na direção X, na direção Y. No outro, você vai aprender como colocar pontuações, usar variáveis. Então, esses 8 primeiros programas aqui são projetos, mas mais do que isso, são projetos que vão te dar fundamentos. E quanto mais fundamentos você souber e quanto mais fundamentos seus alunos souberem, mais ele consegue pegar aquela ideia e fazer um outro programa que esteja mais conectado ao interesse, que esteja mais conectado ao conteúdo. Então, na parte 2, eu ensino como você conduz uma aula de Scratch, né? Poxa, Luan, eu tenho 20, 30, 40 alunos, como é que eu vou colocar todo mundo no mesmo ritmo? Você não vai. Você não vai colocar todo mundo no mesmo ritmo. Você vai ensinar um fundamento e cada aluno vai fazendo seu projeto original, né? Aí vai ter uma aula aqui, estratégias para aumentar a performance no Scratch. Como é que eu faço para instigar os meus alunos? Como é que eu faço para gerar ideias infinitas de projeto? Um pouco naquela linha lá que eu falei, de pesquisar na barra de busca, né? A hierarquia de projetos. Então, aqui, a gente traz um passo a passo, uma estrutura, um algoritmo, para você dar aulas, né? Para você saber como vai utilizar a programação em sala de aula, beleza? Eu acho que eu queria mostrar era isso, né? Era mais um beabá do Scratch, uma coisa para você dar os primeiros passos. E até aqui eu queria saber se ficou alguma dúvida, se tem alguma consideração, enfim. Falem comigo. Tá tudo tranquilo, todo mundo prontíssimo para usar e fazer vários programas no Scratch. Ó, já vou me adiantar então pro o ritualzinho que eu sempre faço, né? Queria que vocês botassem no chat qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram na live de hoje. Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram na live de hoje? Vou pegar minha água enquanto vocês escrevem. Nada? Alguém aí? Érica, Perla, Rosimeire. Diga aí, pessoal. Tem alguém aí ou vocês estavam só... Fala, Perla. Peguei muito tarde, não consegui pegar aula. Ah, tá, tudo bem. Mas isso aqui é uma coisa, acho que você já até viu antes, né, lá atrás, que é a aulinha introdutória de Scratch. Sim, sim. Não, beleza, então. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar era isso mesmo, só um básico mesmo para vocês entenderem mais sobre essa plataforma. Pratiquem, né? A melhor forma de aprender é praticando, é fuçando e vendo, né, os programas, né? Vê a gravação dessa live, tenta fazer seus próprios programas, tenta acessar lá os Scratch Cards, né? E tenta entender esses fundamentos, né? Querendo ou não, a comunidade de ensino Make ela é um atalho para isso, né? Porque você tem a estrutura, mas com a gente ou não, você já consegue dar os seus primeiros passos e consegue fazer essas atividades com os alunos, beleza?
o Scratch ele é muito poderoso e realmente é um caminho sem volta. Quando você começa a usar, quando os alunos começam a usar, realmente é muito legal, mas o iniciozinho pode dar um certo desconforto mesmo, beleza? Então, valeu para todo mundo que ficou até aqui. Obrigado por terem ficado. Mexam no Scratch, eu quero ver histórias bem bacanas aí de projetos que vocês estão fazendo em sala de aula, beleza? Valeu, pessoal. Abraço. Boa noite.